respeito daquelas coisas que Deus espera de nós, querido. Deus espera mais de você. Você pode dizer amém? Diga assim comigo, levante uma das suas mãos e diga assim: Deus espera mais de mim. E aí nós falamos numa das semanas sobre missão extraordinária. Falamos sobre que nos cabe ministrar a palavra de reconciliação. Nos cabe, sabe, ser um instrumento de Deus para alcançar outras vidas para Jesus. Falamos sobre uma fé extraordinária. E essa fé extraordinária, diante de situações difíceis, gente, existem medidas de fé. Aliás, os problemas, dependendo de cada um, ele vai exigir de nós uma medida de fé. Existe uma medida de fé que nós temos que é suficiente para resolver determinados problemas, mas outros problemas vão exigir uma medida de fé maior. É por isso que nós não podemos parar de crescer em fé. A sua fé precisa crescer. Você pode dizer amém? A sua fé precisa crescer. E numa das outras semanas nós falamos sobre experiência extraordinária. E toda essa experiência que nós temos com Deus, uma vez que o Evangelho, como eu falei há pouco, não é apenas uma lista de regras do que pode e o que não pode, mas Evangelho é poder de Deus. Evangelho é esse relacionamento forte, poderoso com o Senhor. E durante a nossa caminhada de fé, nós temos e precisamos ter experiências com Deus. Querido, Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. Deus quer que você o experimente. Um dos devocionais que nós lemos e eu escrevi foi uma palavra que Deus me deu um tempo, quando eu disse, ouvindo alguém uma vez dizer que onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. E a pessoa dizia, portanto, meu querido, você não precisa sentir nada, Deus está presente. Ainda que eu não sinta nada, eu não sinta um fogo, um arrepio, eu não me emocione, que eu não sinta uma presença sobrenatural, mas Deus está presente. Isso é mentira ou verdade? Isso é mentira ou verdade, gente? É verdade. Deus está aqui? Claro. Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, nós estamos aqui em nome dele, amém? Estamos aqui por causa dele. E aí quando eu ouvia tudo isso, eu disse, Senhor, eu sei que eu não preciso sentir nada. Eu sei que eu não preciso sentir ou ter nenhuma sensação, sabe, nenhum arrepio, nenhum calor, nenhuma queimação no coração. Eu sei que eu não preciso me emocionar, eu sei, mas eu quero, porque a vida com Deus é uma vida de experiências. Querido, Deus quer te dar experiências. Você pode dizer amém? Experiências com o seu poder, com batismo no Espírito Santo. Ele quer te dar experiências. Agora, numa das semanas nós falamos sobre comunhão extraordinária, e esse é um dos segredos de vitória da igreja. Como esse espírito de unidade, ele traz à igreja uma força, um poder tão grande, tão grande. Um dos exemplos que eu dei foi sobre a Torre de Babel. Todo mundo aqui conhece a história da Torre de Babel. E geralmente o pessoal pega a história da Torre de Babel quando todo mundo falava uma língua só e de repente um monte de idiomas, o pessoal começa a falar idiomas diferentes ali e se espalham, vão cada um para um canto. E as pessoas geralmente dizem o seguinte: a Torre de Babel, o exemplo é o poder, fala sobre o poder da confusão. Não, a Torre de Babel fala sobre o poder da unidade. Porque ela mostra como quando a gente tem um só coração, um só espírito, a gente fala a mesma língua, está unido no mesmo propósito, como a gente pode ser forte, como as famílias são fortes, como os casamentos são fortes, como a sociedade é forte, como a igreja é forte. Por isso nós precisamos viver em comunhão, em unidade, amém, queridos? Agora nós falamos também, nessa última semana, sobre mensagem extraordinária. Estamos diante de nós temos diante de nós a única mensagem capaz de mudar o destino eterno das pessoas. Nós temos uma mensagem de verdade, cheia de segredos espirituais, que pode determinar os passos da nossa vida. Gente, aqui está
a mensagem que muda que muda a nossa eternidade, mas muda o nosso casamento, muda a nossa família, muda o nosso coração. Uma mensagem que transforma completamente o homem. E à medida que a gente leva essa mensagem a sério, a gente pode desfrutar dos benefícios, bênçãos, do que o Senhor tem para fazer em nossa vida através da sua palavra. E essa noite eu quero trazer uma palavra, mas antes eu quero dizer uma coisa para você. Diante desses seis temas que nós ministramos durante essas 6 últimas semanas, são temas que eu considero fundamentais para a nossa vida e para a igreja, ok? Seja individualmente, seja para a igreja, são 6 temas fundamentais. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar ministrando, fora da campanha, nós vamos continuar ministrando sobre esses temas durante um tempo, não sei se até o final do ano, mas nós vamos continuar ministrando sobre esses temas. Então, a partir de semana que vem, de domingo que vem, a gente vai falar dentro dessa ideia de atitude extraordinária. Foi o nosso primeiro tema na campanha. E dentro dessa ideia, nós vamos falar sobre... Porque a atitude extraordinária fala sobre questões que a gente precisa trabalhar na nossa vida. E aí existe uma questão fundamental que a gente precisa compreender. O poder da palavra e os pecados da língua. Vira para quem está ao teu lado, dá uma provocada e diz assim: irmão, acho que você está precisando ouvir isso. Diga aí, você está precisando ouvir isso. A gente vai falar 2 semanas, a gente vai falar sobre esse tema: o poder da palavra e os pecados da língua, ok? Eu quero a partir do domingo que vem que você esteja aqui, porque isso tem a ver com atitude. Isso tem a ver com atitude. E acreditamos que vai ser um tempo de continuar sendo tratados em nome de Jesus, ok? E depois a gente vai entrar para missão extraordinária. A gente vai estar falando dentro do tema, mas com títulos diferentes, ok? Eu gostaria de contar com você nesse período. Essa noite eu quero falar, ok? Eu vou ser breve, bem breve. Eu quero falar sobre algo que o apóstolo Paulo certa vez escreveu. Mas antes, você pode fechar os seus olhos, vamos orar? Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por esse tempo em que estivemos aqui ministrando e sendo ministrados, e que o Senhor certamente falou conosco. Queremos, Senhor, continuar a semear muito, porque queremos e precisamos colher muito. Queremos experimentar mais do Senhor e queremos viver o extraordinário em todos os sentidos, em nome de Jesus. Nessa noite, mais uma vez, nós oramos. Dá-nos olhos para te ver, ouvidos para te ouvir e um coração pronto a te obedecer. Declaramos que todos quantos ouvirem essa palavra entenderão, e aqueles que aplicarem as suas vidas serão mais felizes e abençoados em nome de Jesus. Quem crer nisso diz amém e amém. Eu gostaria de ler Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 23, mas eu gostaria de estar comentando cada um desses versículos, 21, 22, 23, eu quero fazer um breve comentário, ok? Diz assim, versículo 21 de Colossenses capítulo 1, diz: antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Vocês se lembram que semana que vem nós falamos sobre a história da salvação? E eu falei como a gente, ao invés de a gente ter uma perspectiva humana e pessoal a respeito de quem nós somos, nós precisamos olhar para nós segundo os olhos de Deus. A partir do ponto de vista de Deus a nosso respeito, nós então chegamos a algumas conclusões. E aí, você se lembra quando eu disse que a visão de Jesus sobre nós é que nós somos ou estamos separados, mortos e mais o que? E em trevas. Ok? Perdidos
mortos e em trevas. Essa é a visão de Deus ao nosso respeito. Agora, o apóstolo Paulo, ele disse que a condição do homem sem Jesus está aqui: é separado de Deus e inimigo de Deus. Sabe, gente, isso em uma sociedade em que muitas vezes nós nos superestimamos, nós nos achamos melhores do que de fato nós somos, em uma sociedade em que realmente faz mal a gente se enxergar de acordo com algumas realidades, o que a palavra de Deus afirma é que a nossa condição sem Jesus, dentro da nossa mente, porque essa mente sem Jesus nunca vai procurar priorizar as coisas de Deus, e aí é isso que nos faz separados de Deus e inimigos de Deus. Daí entra a necessidade da missão que Deus nos deu. Uma vez que a gente consegue enxergar a realidade do mundo, da sociedade, que diferente do que eles pensam, mas Deus, Ele, ao olhar para os homens, e cada um, por melhores que eles sejam, por melhor que sejam os seus caráteres, sabe, por melhor que sejam o seu tipo e estilo de vida, mas na cabeça de Deus, eles são inimigos de Deus e estão separados de Deus. O apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 22 de Colossenses 1, ele diz: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de acusação. E semana passada, no domingo passado, nós falamos sobre aquilo que Jesus fez, a sua morte na cruz, nos substituindo. Foi o único meio de Deus para que a nossa realidade espiritual fosse de fato completamente transformada. E essa obra de Jesus que mudou a nossa condição espiritual. E Paulo, o apóstolo, diz: ele, por causa daquilo que Jesus fez, ele nos tornou santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Santos porque nos tornamos agora separados. Querido, agora a sua vida é para o uso exclusivo de Deus. Uma vez que você foi considerado santo por Deus, o que é que Ele fez por você? Ele te separou para que você agora vivesse para Ele. Você pode dizer amém? Agora Ele também diz que você é inculpável. Bem, isso significa que você é inocente. Por quê? Se a visão de Deus para o homem é que esse homem está longe de Deus, é inimigo dele, o que aconteceu? Você se lembra? Domingo passado nós dissemos que Jesus carregou as nossas culpas. Não foi nada que você fez, mas sim foi o que Ele fez. Ele carregou os seus pecados, Ele carregou as suas culpas, por isso você hoje é inculpável. E por causa disso, Ele diz: livre-se de qualquer acusação. Não é à toa que Romanos capítulo 8 diz: não existe mais nenhuma acusação contra nós, porque nós fomos justificados. Sabe, ninguém, nada pode apontar o dedo para nós e nos acusar destes pecados, porque Jesus levou sobre si. Não existe mais acusação sobre nós. É isso sim que nos faz salvos em Cristo Jesus. Você está entendendo? Diga amém. E aí, versículo 23, Paulo diz: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Diga comigo: esperança do Evangelho. Que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo diz: olha, Jesus fez tudo isso por nós, mudou a nossa condição espiritual. Hoje podemos dizer que verdadeiramente nós somos salvos, transformados. Mas aí ele diz: desde que você permaneça firme, desde que você não se afaste, desde que você não dê as costas para o Evangelho, desde que
Você não esqueça quem é seu Senhor, quem é o seu Salvador, quem é o Deus da sua vida. Desde que você não se esqueça daquilo que Jesus fez por você. Portanto, querido, nós temos o que comemorar, nós temos o que celebrar, desde que você permaneça firme até o final, em nome de Jesus. Mas essa noite, eu quero falar a respeito de uma coisa. O termo esperança do Evangelho é o termo que eu enfatizei, sublinhei ali, porque enquanto eu li a palavra nesses dias, isso chamou muito a minha atenção. Esperança do Evangelho. E rapidamente, esse é o nosso tema: a esperança do Evangelho. Agora, só biblicamente, existe uma diferença entre esperança e fé. Geralmente, quando você lê na palavra de Deus, esperança, sobretudo no Novo Testamento, a palavra esperança, ela tem a ver com o futuro. A palavra fé tem a ver com o presente. Esperança tem a ver, por exemplo, com o retorno de Jesus, tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com o arrebatamento da igreja, sabe? Esperança tem a ver, está apontando para o futuro. Agora, fé tem a ver com aquilo que nós cremos, que o Senhor é capaz de fazer aqui e agora. É por isso que nós dizemos que pela fé somos curados, pela fé somos libertos, pela fé recebemos o perdão de Deus, pela fé nós temos vitória, pela fé experimentamos milagres agora. Você pode dizer amém? Agora, a esperança do Evangelho, é sobre isso que eu quero falar, sem ser muito, digamos, rigoroso com essa ideia bíblica de relacionar a esperança do Evangelho apenas para o futuro. Eu quero te dizer, enquanto o pessoal lá atrás está orando por mim, o pessoal lá no está orando, amém? O pessoal lá está orando por mim, amém? Enquanto vocês estão orando por mim, eu quero te dizer duas coisas. A esperança do Evangelho direciona nosso futuro, influencia nosso presente. Você pode dizer isso comigo? Vai? Direciona. Ok, dá para fazer melhor? Então diga: direciona. Isso, eu afirmo isso por causa daquilo que Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Paulo diz que nós somos cidadãos do céu. Ele diz com essa afirmação, quando ele diz que a nossa cidadania está no céu, há basicamente 4 coisas que Paulo está dizendo. Primeiro, que ser cidadão do céu significa ter a consciência de que este não é o seu lugar. Você não foi feito para viver eternamente nessa terra. Você pode dizer amém? Você não foi feito para estar aqui e fazer desse momento, desse planeta ou da sua experiência aqui tudo aquilo que de fato Deus tem para a sua vida. Sabe? A esperança do Evangelho direciona nosso futuro e influencia nosso presente. E a gente precisa entender que ser cidadão do céu significa ter a convicção de que você vai voltar para casa. Você pode levantar uma das suas mãos e diga assim: um dia eu vou voltar para casa. Sabe, queridos, e essa é a ideia bíblica de que nós nascemos de Deus e um dia nós retornaremos para Ele, porque o céu é o nosso lugar. Você foi feito para passar a eternidade com Jesus. Ser cidadão do céu significa que se esse planeta não é o seu lugar, sim, o céu é o seu lugar. Ser cidadão do céu significa ter a expectativa do retorno de Jesus. Nós falamos sobre a volta de Jesus, porque a palavra de Deus é clara que um dia Ele vai voltar. Ele vai pegar a sua igreja, os seus filhos, aqueles que se permitirem isso, que o permitirem isso, para levar ao céu e viver eternamente com Ele. Ser cidadão do céu necessariamente
significa viver a expectativa do retorno de Jesus, de que Jesus vai voltar. Eu já disse isso aqui tantas vezes. O Novo Testamento fala basicamente de três coisas apenas. Todo o Novo Testamento. 1, fala sobre salvação. 2, o Novo Testamento fala sobre santificação. 3, o Novo Testamento fala sobre o retorno de Jesus. E uma mensagem que se repete a todo tempo na palavra de Deus significa que é muito importante e a gente precisa estar atento. Querido, eu quero te dizer, Jesus vem buscar a sua igreja. Eu quero te dizer, eu vou. Quem vai comigo? Eu vou, quem vai comigo? Ok. Apenas sobrou 2 vagas para o céu. Sobrou apenas 2 vagas. Uma é minha e a outra é de quem? Vamos lá. Uma é minha, a outra é de quem? Ok, querido, então vai ter briga no final, amém? Vocês, por favor, se resolvam no final. Mas aí, essa é a mensagem. Ser cidadão do céu significa que a sua cidadania implica numa cultura diferente. Gente, olha só. Eu sei que a gente vive um tempo em que ser crente, de verdade, ou pelo menos se dizer crente, não significa nada. Eu sou do tempo, e quando a gente fala esse negócio, eu sou do tempo em que, isso revela que a gente está ficando velho, não é isso? Antigamente, no meu tempo, essas expressões já eram. Começou a falar isso, é porque tu é velho. Mas eu sou do tempo que crente era respeitado. Eu era criança, eu sabia disso. Eu via isso. Eu sou do tempo em que você tinha uma vaga e um emprego para mexer com dinheiro. Quando a pessoa sabia que fulano era crente, ele dizia, a vaga é sua. Mas hoje tudo mudou. Eu faço até uma brincadeira, me perdoe os crentes que estão aqui essa noite. Mas eu sempre faço uma brincadeira. Quando eu sei que o cara que vai consertar minha televisão é crente, eu digo, já era. O cara que vai consertar o meu carro, a geladeira, é crente, já é. Sabe por quê, gente? Não tem mais diferença. Mas olha só, isso é uma incoerência. Isso é um absurdo. Isso precisa gerar dor em nós. Porque na verdade, ser cidadão do céu significa que nós temos uma cultura. A nossa cultura é a palavra de Deus. Nós temos uma moral e a nossa moral é a palavra de Deus. Nós temos uma ética e essa é a palavra de Deus. Existem princípios e existem valores que nós necessariamente precisamos ter, porque não somos influenciados pela cultura dessa geração, mas somos sim influenciados pela cultura do céu. Querido, a gente precisa ser melhor em todos os aspectos. Eu já disse isso, eu insisto, repito isso sempre. Querido, se você é crente em Jesus e é pai, se a gente fizer aqui o top 1000, tu tá dentro, amém? Amém? Necessariamente tem que ser. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Tá por aí. O Lucas me perguntou, pastor, eu sou a melhor ovelha que você tem? Cheio de marra lá. Pastor, eu sou a melhor ovelha. Falei, Lucas, tu tá top 50. Ele não ficou satisfeito, mas tá bom, top 50 tá bom. Mas gente, olha só, eu de verdade ainda acredito. Se eu tenho a palavra de Deus e eu levo essa palavra a sério, ela vai influenciar a minha vida em todos os aspectos. Os meus comportamentos serão influenciados pela palavra. As minhas decisões serão influenciadas pela palavra de Deus. Eu terei valores retirados da palavra. Então sim, eu ainda acredito
Tem pessoas que entregam a sua vida a Jesus e levam o evangelho a sério. E tem gente assim aqui, amém? Me deixa feliz, tem gente assim aqui, amém, gente? Então, querido, olha só. Esse vai ser um bom pai. Esse vai ser um bom marido. Esse vai ser um bom empregado. Esse vai ser um bom cidadão. Por quê? Porque a palavra de Deus está direcionando a sua vida. Sabe por quê? Você é cidadão do céu. Você vive um outro padrão comportamental, um outro padrão moral, um outro padrão ético. Querido, portanto, em nome de Jesus, viva aqui na terra como cidadão do céu, em nome de Jesus. Lembra para quem está do teu lado aí agora, diga assim para ele e para ela: você é um cidadão do céu. Agora diga: viva como um cidadão do céu, em nome de Jesus. Sabe, a esperança do evangelho, a esperança do evangelho, em segundo lugar, muda nosso status de se vira sozinho para conta comigo. Amém? Deixa eu te explicar isso. Efésios capítulo 2, versículo 12. Olha só o que Paulo diz: naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Vamos? Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E nesse mundo viviam, olha só, sem esperança e sem Deus. Agora fala sério, como alguém vive sem esperança e sem Deus? Deixa eu te dar um conselho: se mata. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Mas como, sério, como que alguém vive sem esperança e sem Deus? Paulo está dizendo: ei, vocês, ele está falando da igreja, daqueles caras que haviam se convertido, ele dizendo: vocês, antigamente, era assim que vocês viviam. Não tinha esperança, porque Deus de fato não estava na sua vida. E nós falamos sobre, no domingo passado, né? Os filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome, explicamos isso, etc. Agora, como é que se vive nesse mundo sem esperança e sem Deus? Que loucura é essa, gente? Pois Paulo diz que é assim que no passado a gente vivia. E aí a esperança do evangelho, essa mensagem transformadora, ela justamente muda esse status, que é, olha só, se vira sozinho. É mais ou menos assim que muita gente está tentando viver: se vira sozinho. E aí, gente boa dessa em todos os campos, que se esforça, que se dedica, que faz o melhor, que é trabalhador, que é boa pessoa. Mas sabe de uma coisa? Ele está vivendo assim, nesse espírito: se vira sozinho. É como que Deus dissesse: cara, você me expulsou da sua vida, você não me deixa influenciar, agir, você não me deixa trabalhar do seu lado e contigo. Eu não faço parte das suas prioridades, eu não faço parte da sua vida, do seu dia a dia. Você vive comigo nesse espírito, quase que como quem de fato vive isso, se virando sozinho. Mas a esperança do evangelho, da mensagem de Deus, muda isso. Agora Deus chega para nós e diz assim: conta comigo. E não significa necessariamente, queridos, que, aliás, não significa mesmo que a experiência com Jesus significa um mar de rosas, do tipo, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade, você não vai ter isso, não vai ter aquilo, vai ser tudo muito bom, fácil, você vai conseguir tudo o que você quiser. Eu dou implicância com aquela expressão só vitória há muitos anos, né? Quem me conhece há muitos anos sabe: só vitória, só vitória. Sério, ninguém vive só vitória, a gente vive derrota.
Quem já foi aqui reprovado no Enem? Ok, se você nunca teve vitória, eis a sua primeira derrota, aliás. A gente fica doente, amém, gente? A gente fica desempregado. A crise do país acaba, de alguma maneira, nos afetando também, porque essa é a realidade. Mas eu posso participar, sabe, de toda essa situação da vida, ouvindo e tendo a convicção da palavra de Deus que diz assim: ei, filho, filha, não se preocupe, eu estou contigo. Salmo 23, Davi diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Diferente de Davi ter dito: oh, porque tu estás comigo, eu não andarei pelo vale da sombra da morte. E aí, a esperança do Evangelho nos traz esperança. A esperança do Evangelho é que nos anima e nos faz acordar de manhã e dizer assim: ó, esse dia vai dar certo em nome de Jesus, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, durante esse dia eu sei que Ele está comigo. Eu sei que eu posso contar com a sua provisão, com o seu socorro, com a sua proteção, com os seus livramentos. Eu sei que eu posso contar com os favores de Deus, com a sua bênção. Eu sei que durante esse dia eu posso contar por todo o socorro que Deus tem a me oferecer. Querido, a esperança do Evangelho faz com que a gente olhe para as coisas mais difíceis da nossa vida e de alguma maneira creia, porque Ele está comigo, porque Ele está contigo, que as coisas vão se resolver. Você crê nisso? Diga amém. A esperança do Evangelho nos faz de verdade acreditar. Por mais crise que haja, por mais pessimista que seja o mundo, nos faz acreditar que o Senhor, Ele vai tratar o problema, Ele vai trazer socorro, Ele vai trazer livramento. A sua bênção vai nos alcançar, a sua mão vai se estender até nós. Por quê? Porque Ele está comigo, Ele está contigo. Aliás, você pode ser profeta para quem está ao teu lado aí e dizer assim: diga para ele, para ela, diga: olha, o Senhor está contigo, em nome de Jesus. O Senhor está contigo. E eu quero repetir, reafirmar: não significa que você não vai passar por problema, mas significa que no problema o Senhor vai estar contigo. Significa que no problema o Senhor vai trazer encorajamento, vai trazer força, vai trazer paz, vai trazer alegria. Significa que no problema o Senhor vai estar contigo e Ele vai trazer resposta, Ele vai trazer consolo, Ele vai trazer conforto para a tua alma, Ele vai trazer luz em meio a tanta treva, porque o Senhor está contigo em nome de Jesus. Agora, sabe por que a esperança do Evangelho é uma realidade na nossa vida? Porque nós temos o Deus da esperança. Diga assim: o meu Deus é o Deus da esperança. O apóstolo Paulo diz em Romanos 15, versículo 13, se você puder ler comigo, leia por favor, que diz: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Sabe por que a gente pode, de fato, acreditar que alguma coisa boa vai acontecer? Sabe por que a gente pode acreditar que os problemas, por mais que pareçam insolúveis, têm solução? Porque o Evangelho da esperança é o Evangelho de um Deus de esperança. É um Deus, por causa da sua mensagem, do seu poder, nos enche de esperança. Por isso a gente pode ter ainda a esperança de que a porta vai se abrir. A gente pode ter esperança ainda que a cura vai chegar, que a resposta que a gente tanto precisa, o Senhor
vai enviar. Você crê nisso, querido, em nome de Jesus? Tudo isso, o evangelho da esperança é motivado pelo Deus da esperança. E o Deus da esperança, Ele nos diz, mais uma vez, eu estou contigo. Você não vai ter que enfrentar tudo sozinho. Você pode contar com o meu poder. Você pode contar com o meu encorajamento. Você pode contar com os meus milagres, diz o Senhor, em nome de Jesus. E eu quero terminar dizendo que toda a nossa esperança precisa estar em Deus. A palavra de Deus afirma, Paulo escreve para Timóteo dizendo: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Você pode ler comigo? Vamos lá todos. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que, ao contrário de alguns que acreditam que o seu dinheiro, que pode confiar tanto no seu dinheiro, que nenhum mal vai lhe acontecer, ou se acontecer, o seu dinheiro vai resolver. Paulo diz: ei, fala para essa gente que o dinheiro não tem poder de fazer isso. Gente, a família não tem o poder de fazer isso. Ninguém tem o poder de fazer isso, a não ser o Senhor. E ele diz: ei, põe a sua esperança em Deus. Põe a sua esperança nele. Ele diz porque Ele pode nos abençoar ricamente. E Ele pode sim nos satisfazer plenamente, completamente. Portanto, eu quero te dizer essa noite: ponha a sua esperança em Deus. O que você tem esperado? O que você tem esperado nesses dias? O que você tem esperado nesse tempo? O Senhor quer te encorajar com esperança e dizer: sim, Ele pode te satisfazer, Ele pode te suprir, Ele pode te abençoar. Portanto, em nome de Jesus, que o Deus da esperança seja a sua esperança, em nome de Jesus. Amém.